Um milionário vive atormentado pela perda da filha pequena em um acidente trágico. Certo dia, sua esposa o alerta com um sussurro gelado. Uma menina órfã na praça lembrava incrivelmente sua filha falecida. Intrigado, ele descobre que a jovem guarda um segredo que o liga a um passado que ele jamais imaginou. Agora, entre revelações e emoções à flor da pele, ele precisa decidir se essa coincidência é apenas o destino batendo à porta. A brisa suave de Paraty acariciava o rosto de Antônio Cavalcante enquanto ele observava o mar da varanda de sua mansão. As ondas quebravam suavemente na praia particular, criando uma melodia que, em vez de acalmar, apenas intensificava a tempestade em seu coração. Aos 52 anos, Antônio havia conquistado tudo o que um homem poderia desejar, era dono da Cavalcante Construções, uma das maiores empreiteiras do Brasil, possuía mansões em 3 estados diferentes, uma frota de carros de luxo e uma esposa que muitos considerariam um troféu. Mas havia um vazio que nenhuma conquista material conseguia preencher. Um abismo que se formou 5 anos atrás, quando sua pequena Laura partiu para sempre num trágico acidente na piscina da mansão. Desde então, sorrisos sinceros tornaram-se raros, e a culpa o consumia diariamente, corroendo sua alma como ferrugem em metal exposto. Antônio. A voz melodiosa de Cecília, sua esposa, há 3 anos o trouxe de volta à realidade. O café está servido. Você mal tocou no jantar de ontem. Cecília Mendonça. Cavalcante. 38 anos, era uma mulher de beleza discreta e olhar perceptivo. Antes de se casar com Antônio, trabalhava como curadora de arte em um renomado museu no Rio de Janeiro. Foi lá que eles se conheceram durante uma exposição que a Cavalcante Construções patrocinava. Ela sabia que havia se casado com um homem partido ao meio, mas acreditava que o tempo pudesse curar qualquer ferida. Não estou com fome, respondeu Antônio ainda de costas para ela. Tenho aquela reunião com os investidores do Shopping Atlântico hoje. Não posso me atrasar. Você nunca está com fome, insistiu Cecília, aproximando-se e tocando delicadamente seu ombro. Já fazem 5 anos, Antônio. Você precisa seguir em frente. O empresário virou-se bruscamente, seus olhos castanhos ardendo como brasas. Seguir em frente como se eu pudesse simplesmente esquecer minha filha. Você não entende, Cecília. Nunca vai entender. O silêncio pesou entre eles como uma laje de concreto. Cecília suspirou, já habituada a essas explosões. Não era a primeira vez que Antônio a afastava quando tentava se aproximar desse assunto. Vou com você até o centro, disse ela, mudando de assunto. Preciso visitar aquela galeria de arte que foi inaugurada no mês passado. O trajeto até o centro histórico de Paraty foi feito em silêncio constrangedor. O motorista Josué já estava acostumado com os momentos de tensão entre o casal e mantinha seus olhos fixos na estrada sinuosa que descia da área nobre até o coração da cidade colonial. Paraty, com seu charme histórico e ruas de pedra, era um contraste com a vida moderna que Antônio levava. Foi justamente esse contraste que o atraiu para construir sua casa de veraneio ali, que acabou se tornando sua residência principal após o acidente com Laura. Afastar-se de São Paulo significava afastar-se das memórias que o assombravam nos corredores da mansão onde sua filha cresceu. Quando o carro parou na praça principal, Cecília desceu primeiro, ajeitando o vestido leve que usava. Antônio a seguiu a contragosto, verificando o relógio de pulso caríssimo. Minha reunião é em 40 minutos no escritório regional. Não tenho tempo para passeio, Cecília. Você chegará a tempo, garantiu ela, pegando sua mão e o guiando entre as ruelas de pedra. O ar fresco vai te fazer bem. A praça central de Paraty estava movimentada naquela manhã de sábado. Turistas fotografavam a igreja histórica, vendedores ambulantes ofereciam artesanato local e crianças corriam entre os bancos de pedra. Cecília sempre gostou desse burburinho, dessa energia que só as cidades históricas brasileiras conseguem emanar, misturando passado e presente em um único momento. Foi quando passavam perto do coreto central que Cecília parou abruptamente, apertando o braço de Antônio com força surpreendente. O que foi? Perguntou ele, irritado com a interrupção. Cecília não respondeu imediatamente.
Seus olhos estavam fixos em uma menina que estava sentada sozinha em um dos bancos da praça. Uma garota de aproximadamente 12 anos, cabelos castanhos ondulados presos em uma trança desalinhada, vestindo roupas simples e desgastadas. Ela segurava um pequeno caderno no colo e parecia escrever algo com concentração total, apesar do barulho ao redor. Antônio, sussurrou Cecília, finalmente, sua voz trêmula. Olhe para aquela menina. Irritado, Antônio seguiu o olhar da esposa. No início não entendeu o que tinha chamado tanto a atenção de Cecília. Era apenas uma garota pobre, provavelmente pedindo esmolas ou vendendo alguma coisa. Mas então, quando a menina levantou o rosto por um momento procurando algo na mochila surrada ao seu lado, Antônio sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Meu Deus! Murmurou ele, sentindo o sangue gelar nas veias. Parece a sua filha falecida, sussurrou Cecília, apertando ainda mais o braço do marido. Os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto. É assustador, Antônio. A semelhança era perturbadora. Se não soubesse que era impossível, Antônio poderia jurar que estava vendo Laura alguns anos mais velha. O mesmo nariz delicado, as mesmas sobrancelhas arqueadas, até a maneira como mordia o lábio inferior enquanto se concentrava era idêntica. Mas havia algo diferente também. Essa menina tinha um olhar distante, como se não enxergasse perfeitamente o mundo ao seu redor. É coincidência, disse Antônio mais para si mesmo do que para Cecília. Tem que ser. A menina guardou o caderno na mochila e se levantou. Ela tirou do bolso um pequeno bastão branco que estendeu à sua frente. Foi então que Antônio percebeu: ela tinha algum tipo de deficiência visual. Não parecia ser completamente cega, pois se movia com certa segurança, mas claramente precisava de auxílio para navegar em ambientes desconhecidos. Sem pensar, Antônio começou a caminhar em direção à garota como se puxado por uma força invisível. Cecília o seguiu em silêncio, observando a cena com uma mistura de fascínio e apreensão. Quando estavam a poucos metros de distância, a menina virou-se na direção deles, como se tivesse sentido sua presença. Por um instante, seus olhos encontraram os de Antônio e ele poderia jurar que viu um flash de reconhecimento neles, o que era absurdo, já que nunca haviam se visto antes. Bom dia, disse a menina, sua voz surpreendentemente melodiosa e educada. Desculpe, o senhor poderia me informar que horas são? Meu relógio quebrou. Antônio ficou paralisado, incapaz de responder. Foi Cecília quem tomou a iniciativa. São quase 10 da manhã, querida, respondeu ela gentilmente. Você está sozinha aqui. A menina sorriu, um sorriso que fez o coração de Antônio se contorcer dolorosamente no peito. Era o sorriso de Laura, exatamente o mesmo. Sim, estou sozinha. Venho aqui todos os dias para escrever. É o lugar mais tranquilo que conheço na cidade. Você mora por perto? Perguntou Cecília, aproximando-se mais. Moro no abrigo Santa Clara, do outro lado da cidade, respondeu a menina sem constrangimento. Desde que minha avó... Ela hesitou por um momento. Desde que minha avó partiu no ano passado. Antônio finalmente encontrou sua voz. Qual é o seu nome? Sofia, respondeu ela, virando-se na direção da voz dele. Sofia Almeida. Eu sou Cecília e este é meu marido Antônio, apresentou-se a mulher. Você vem à praça todos os dias? Sofia assentiu. Quando não estou na escola, gosto de escrever histórias e aqui sempre tenho ideias novas. Que tipo de histórias você escreve? Perguntou Antônio, sua voz mais suave do que o normal. Histórias sobre lugares que nunca visitei, respondeu Sofia, com um sorriso tímido. Sobre o mar principalmente. Nunca vi o mar de verdade, só nas descrições dos livros. Antônio sentiu uma pontada no peito. Sua mansão ficava literalmente de frente para o oceano, a menos de 3 quilômetros dali. Nunca viu o mar. Mas Paraty é uma cidade litorânea, comentou Cecília, surpresa. Minha visão não é muito boa, explicou Sofia, levantando levemente o bastão branco. Posso ver vultos e formas, mas não detalhes, e nunca tive ninguém para me levar até a praia. Nesse momento, um sino distante tocou e Sofia pareceu alarmada. Preciso ir, disse ela, guardando o bastão no bolso e pegando sua mochila. É o sino do almoço no abrigo. Se eu me atrasar, fico sem comer. Espere,
disse Antônio, surpreendendo até a si mesmo. Tirou a carteira do bolso e, num impulso, estendeu algumas notas para a menina. Tome para comprar um lanche se precisar. Sofia não estendeu a mão para pegar o dinheiro. Em vez disso, sorriu gentilmente. Obrigada, senhor Antônio, mas não posso aceitar. A irmã Constância sempre diz que não devemos pegar dinheiro de estranhos por mais gentis que pareçam. Algo na integridade da garota tocou Antônio profundamente. Laura também tinha esse senso de certo e errado desde pequena. Entendo, disse ele guardando o dinheiro. Foi um prazer conhecê-la, Sofia. Igualmente, respondeu ela, já se afastando. Talvez nos encontremos novamente por aqui. Antônio e Cecília ficaram parados observando enquanto Sofia se afastava com passos cuidadosos, mas surpreendentemente seguros, desaparecendo entre a multidão da praça. Antônio, começou Cecília, sua voz quase um sussurro. A semelhança é incrível. É como se... É coincidência, cortou ele mais bruscamente do que pretendia. Nada mais que isso. Mas enquanto caminhavam em direção ao escritório regional da Cavalcante Construções, Antônio não conseguia tirar o rosto de Sofia de sua mente. Aqueles olhos, aquele sorriso. Era como se o passado tivesse voltado para assombrá-lo, ou talvez para oferecer uma segunda chance que ele não sabia se merecia. A reunião com os investidores foi um desastre. Antônio, normalmente focado e incisivo, estava distraído, perdendo-se no meio das próprias apresentações. Seu diretor financeiro, Paulo Mendes, teve que assumir várias vezes para cobrir suas falhas, lançando olhares preocupados ao chefe. "O senhor está bem?" perguntou Paulo quando os investidores finalmente saíram. "Nunca o vi tão disperso." "Estou ótimo", respondeu Antônio secamente, reunindo seus papéis, apenas cansado. Mas não estava cansado, estava obcecado. A imagem de Sofia não saía de sua cabeça. Sem dizer nada, Paulo pegou o telefone e discou o número de seu investigador particular. "Joaquim, preciso que você descubra tudo sobre uma menina chamada Sofia Almeida. Ela vive no abrigo Santa Clara, em Paraty. Quero saber sobre sua família, sua história, tudo. E seja discreto." Ao desligar, Antônio encontrou Cecília parada na porta observando-o com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. "O que você está fazendo, Antônio?" "Apenas verificando algo", respondeu ele, desviando o olhar. Cecília se aproximou, sentando-se na cadeira à frente de sua mesa. "É por causa daquela menina, não é, Sofia?" Antônio não respondeu, mas seu silêncio foi mais revelador que qualquer palavra. "Antônio", começou Cecília cautelosamente, "eu sei o quanto você sofreu com a perda de Laura. Sei que a semelhança é perturbadora, mas você não pode se deixar levar por isso." "Não estou me deixando levar por nada", respondeu ele irritado. "Apenas quero saber mais sobre ela. Há algo familiar nela." Cecília suspirou, reconhecendo a determinação nos olhos do marido. Era a mesma expressão que ele tinha quando decidia comprar um terreno que todos diziam ser um mau investimento, ou quando resolvia construir em áreas que os concorrentes consideravam inviáveis. Quando Antônio Cavalcante colocava algo na cabeça, não havia força no mundo capaz de detê-lo. "Tudo bem", disse ela finalmente, "mas seja o que for que você esteja planejando, lembre-se que estamos falando de uma criança que já sofreu perdas suficientes na vida." Antônio a ouviu, mas sua mente já estava formulando um plano. Amanhã voltaria à praça sozinho e levaria sua carteira mais cara, aquela de couro italiano, com suas iniciais gravadas em ouro. Queria ver como Sofia reagiria ao encontrar algo de valor, se ela realmente fosse tão íntegra quanto parecia, ou se sua honestidade era apenas fachada. Porque se havia uma coisa que Antônio aprendera em seus anos de negócios, era que todos tinham um preço. Todos exceto Laura. E talvez, apenas talvez, essa menina que tanto se parecia com sua filha. Na manhã seguinte, Antônio acordou antes mesmo do sol nascer. Havia dormido mal, atormentado por sonhos onde Laura e Sofia se misturavam como reflexos distorcidos em um espelho quebrado. Ao seu lado, Cecília dormia profundamente, seu rosto sereno, contrastando com a turbulência que ele sentia. Levantou-se silenciosamente e foi até o closet.
No fundo de uma gaveta guardada em uma caixa de veludo estava a carteira que pretendia usar para seu teste. Um presente de seu sócio pelos 20 anos da Cavalcante Construções, era feita de couro italiano legítimo com suas iniciais AC cravadas em ouro, 18 quilates. Dentro, colocou $3.000 em notas de 100, seu cartão de crédito Black e alguns documentos pessoais. Era uma isca valiosa demais para ser ignorada. Às 9 horas. Antônio já estava na praça central de Paraty, sentado em um banco estratégico que lhe dava visão de quase todo o local. Havia dispensado o motorista, preferindo dirigir seu próprio carro, um gesto raro que surpreendeu Josué. Cecília ficara na mansão acreditando que o marido tinha ido ao escritório resolver pendências da reunião desastrosa do dia anterior. A praça estava mais vazia do que no sábado, o que era natural para uma manhã de domingo. Antônio observava cada pessoa que passava procurando pela figura delicada de Sofia. A cada minuto que passava, sentia-se mais inquieto. E se ela não viesse hoje? E se seu plano fosse um completo fracasso, foi quando a viu. Sofia caminhava lentamente pela lateral da praça, seu bastão branco movendo-se suavemente à frente. Vestia um uniforme escolar simples, provavelmente o único que possuía, e carregava a mesma mochila surrada do dia anterior. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo alto, revelando mais claramente as feições que tanto lembravam Laura. Antônio esperou que ela se acomodasse no mesmo banco de ontem, tirou disfarçadamente a carteira do bolso e a deixou cair propositalmente no chão próximo ao banco onde Sofia estava sentada. Então levantou-se e caminhou para o outro lado da praça, escondendo-se parcialmente atrás de uma árvore centenária, de onde podia observar sem ser visto. Sofia abriu seu caderno e começou a escrever completamente alheia à carteira que jazia a menos de 1 metro de seus pés. Antônio aguardou sua respiração, acelerando à medida que os minutos passavam. O que aconteceria quando ela notasse o objeto? Pegaria para si, abriria para verificar o conteúdo ou simplesmente ignoraria? A resposta veio de forma inesperada. Um garoto de aproximadamente 8 anos que brincava por perto viu a carteira e correu para pegá-la. Sofia, percebendo o movimento rápido próximo a ela, virou-se. — O que você encontrou? Perguntou ela, sua voz clara cortando o ar da manhã. — Uma carteira? Exclamou o menino, já abrindo o objeto. — E tem um monte de dinheiro dentro. Antônio sentiu o coração apertar. Seu plano estava arruinado. Agora o garoto fugiria com sua carteira e ele nunca saberia como Sofia teria reagido. Mas, para sua surpresa, Sofia estendeu a mão. — Deixa eu ver, pediu ela com firmeza. Pode ter documentos do dono. Relutante, o menino entregou a carteira a Sofia, que a examinou com cuidado, passando os dedos pela superfície de couro. — É muito bonita, comentou ela, sentindo as iniciais gravadas. — Isso aí parece caro. Deve ser importante para quem perdeu. — Vamos dividir o dinheiro, sugeriu o garoto, pulando animadamente. — Ninguém vai saber. Sofia balançou a cabeça negativamente, fechando a carteira, sem sequer verificar quanto dinheiro havia dentro. — Isso seria roubo, Pedro, disse ela com seriedade. — Você não gostaria que alguém pegasse algo importante seu? Gostaria. — Mas ninguém vai saber, insistiu o menino, olhando cobiçosamente para a carteira. — Eu vou saber, respondeu Sofia simplesmente. E você também. Algumas coisas fazemos não porque alguém está vendo, mas porque é o certo a fazer. Antônio sentiu uma onda de emoção inundar seu peito. Eram quase as mesmas palavras que ele costumava dizer a Laura quando ela era pequena, uma lição que aprendera com seu próprio pai e que havia passado adiante muito antes de se tornar o homem de negócios implacável que era hoje. — O que vamos fazer então? Perguntou o menino, visivelmente desapontado. — Vou guardar comigo e trazer amanhã para a praça. Se ninguém reclamar, levaremos à delegacia. O garoto fez um bico e se afastou, claramente insatisfeito com a decisão de Sofia. Ela guardou cuidadosamente a carteira em sua mochila e retomou sua escrita como se nada tivesse acontecido. Antônio permaneceu imóvel por alguns minutos, digerindo o que acabara de presenciar.
Não apenas Sofia havia impedido o roubo da carteira, como sequer olhara quanto dinheiro havia dentro. A menina demonstrara uma integridade que raramente via em adultos, quanto mais em uma criança que vivia em condições precárias. Lentamente saiu de seu esconderijo e aproximou-se do banco onde Sofia estava sentada. Ela percebeu sua aproximação e levantou o rosto, um sorriso de reconhecimento se formando em seus lábios. "Senhor Antônio é o senhor." "Como soube?" perguntou ele, genuinamente surpreso. Sua deficiência visual não deveria permitir que o reconhecesse à distância. "Seu perfume", respondeu Sofia, "é o mesmo de ontem amadeirado com um toque de sândalo, não é?" Antônio sentiu-se desconcertado. Era exatamente a descrição do perfume importado que usava um dos mais caros do mercado, feito especialmente para ele em Paris. "Impressionante", murmurou sentando-se ao lado dela. "Você tem um olfato apurado. Quando não se pode ver bem, os outros sentidos ficam mais afiados", explicou ela sem traços de autocomiseração. "Posso ouvir o farfalhar das folhas a metros de distância e identificar pessoas pelo som de seus passos." "É uma habilidade e tanto", comentou Antônio, genuinamente impressionado. "O senhor voltou para apreciar a praça?" perguntou Sofia, fechando seu caderno. "Na verdade, voltei para procurar algo que perdi ontem", respondeu ele, decidindo testar até onde ia a honestidade da menina. "Uma carteira de couro com minhas iniciais gravadas." Sofia arregalou os olhos e um leve rubor cobriu suas bochechas. "Por coincidência, acabei de encontrar uma carteira assim. Quer dizer, o Pedro encontrou, mas eu fiquei com ela para tentar devolver ao dono." Sem hesitação, ela abriu a mochila e retirou a carteira, estendendo-a para Antônio. "Deve ser esta, não é? Tem as iniciais AC gravadas." "Exatamente", confirmou Antônio, pegando o objeto. "Você nem olhou o que tinha dentro." "Claro que não", respondeu Sofia, parecendo levemente ofendida. "Não seria correto." Antônio abriu a carteira e verificou seu conteúdo. Tudo estava lá intacto. "Havia 3.000 aqui dentro, sabia? Além do meu cartão de crédito sem limite." Sofia arregalou os olhos, claramente impressionada com o valor. "Nossa, ainda bem que encontramos. Essa quantia daria para comprar muitos livros." "Você gosta de ler?" perguntou Antônio, guardando a carteira no bolso. "É minha atividade favorita", respondeu ela com entusiasmo. "Leio tudo o que consigo pegar na biblioteca da escola. Tenho uma lupa especial que me ajuda com as letras menores." Antônio sentiu uma nova onda de emoção. Laura também adorava ler. Devorava livros com uma voracidade impressionante para sua idade. "Que tipo de livros você prefere?" "Aventuras, principalmente histórias sobre lugares distantes, viagens pelo mundo descobertas." Sofia hesitou por um momento. "Gosto de imaginar como seria estar nesses lugares, ver essas paisagens. Um dia, quando minha visão melhorar, quero viajar pelo mundo." A inocência daquela esperança tocou Antônio profundamente. Pelos poucos conhecimentos médicos que possuía, sabia que a condição visual de Sofia provavelmente não melhoraria com o tempo, talvez até piorasse. "Sofia", começou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras, "você foi muito honesta ao devolver minha carteira. Gostaria de recompensá-la." "Não precisa, senhor Antônio", respondeu ela prontamente. "Não fiz nada de especial, apenas o que qualquer pessoa decente faria." "Ainda assim, insisto", continuou ele. "Que tal um sorvete? Há uma sorveteria excelente aqui perto." Sofia mordeu o lábio inferior exatamente como Laura fazia quando estava indecisa. "Bem, sorvete não é exatamente uma recompensa, é mais como um agradecimento, não é? Acho que posso aceitar." Antônio sorriu, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. "Exatamente. É apenas um agradecimento." Enquanto caminhavam lado a lado até a sorveteria da praça, Antônio não pôde deixar de notar como era fácil conversar com Sofia. Ela tinha uma maturidade surpreendente para sua idade, mesclada com uma curiosidade infantil genuína que o fazia lembrar de tempos mais simples, quando ainda conseguia encontrar alegria nas pequenas coisas da vida. Na sorveteria, Sofia escolheu um sorvete de chocolate com menta, o mesmo sabor que Laura sempre pedia. Antônio sentiu um nó na garganta, mas manteve a compostura.
Então você mora no abrigo Santa Clara? Perguntou, tentando sondar mais sobre a vida da menina. Sim, desde que minha avó partiu para o céu ano passado, respondeu Sofia, lambendo seu sorvete. Ela cuidou de mim desde que eu era bebê. Minha mãe, ela também se foi quando eu tinha 5 anos. E seu pai? Perguntou Antônio, tentando manter o tom casual. Sofia deu de ombros. Nunca o conheci. Vovó dizia que ele não sabia sobre mim, que minha mãe nunca contou a ele que estava esperando um bebê. Antônio sentiu algo estranho se agitar em seu peito. Uma teoria começava a se formar em sua mente, tão absurda e ao mesmo tempo tão plausível que o deixava tonto. Sua avó nunca mencionou nada sobre ele. Um nome, talvez. Não muito, respondeu Sofia, concentrada em seu sorvete. Só que ele era um homem de negócios com grandes sonhos. Minha mãe guardava uma foto dele, mas se perdeu quando tivemos que nos mudar às pressas de São Paulo para cá. São Paulo? A voz de Antônio falhou ligeiramente. Vocês moravam em São Paulo antes? Sim, até eu ter uns 7 anos. Depois viemos para Paraty, porque vovó dizia que o ar da praia seria melhor para a saúde dela. Sofia fez uma pausa, lambendo o sorvete que começava a derreter. Senhor Antônio, posso perguntar uma coisa? Claro, respondeu ele, ainda processando as informações. Por que o senhor está tão interessado na minha história? Nós acabamos de nos conhecer. A pergunta pegou Antônio de surpresa. Era uma observação perspicaz para uma criança de 12 anos. Você me lembra alguém que foi muito importante para mim? Sua filha, perguntou Sofia diretamente, surpreendendo-o ainda mais. Como você sabe sobre ela? Sua esposa mencionou ontem. Ela disse que eu parecia com alguém que vocês perderam. Sinto muito. Antônio ficou em silêncio por alguns instantes, sem saber como responder. Sim, você se parece muito com Laura. Ela teria mais ou menos a sua idade agora. Deve ser difícil, comentou Sofia, com uma sensibilidade que parecia além de seus anos. Perder alguém que amamos deixa um buraco que nada consegue preencher. Exatamente, concordou Antônio, impressionado com a percepção da menina. Um buraco que nada preenche. Minha avó dizia que as pessoas que amamos nunca vão embora completamente. Elas continuam vivendo através das lembranças que guardamos e das coisas que aprendemos com elas. Era um pensamento bonito, mas Antônio sabia que lembranças não podiam substituir abraços, sorrisos, a chance de ver uma filha crescer e se tornar adulta. Lembranças eram apenas ecos do que uma vez foi real. Sua avó parecia ser uma mulher sábia, comentou ele, tentando mudar o foco da conversa de volta para Sofia. Qual era o nome dela? Conceição Almeida. Ela trabalhava como costureira antes de ficar doente. E sua mãe, Camila Almeida. Ela era professora de literatura. Antônio sentiu seu coração quase parar. Camila, um nome que não ouvia há muitos anos, mas que imediatamente o transportou para seu passado. Para um apartamento pequeno em São Paulo, para discussões acaloradas sobre o futuro, para uma jovem de olhos brilhantes que amava poesia e acreditava que a educação poderia mudar o mundo. Senhor Antônio, o senhor está bem? Ficou pálido de repente. A voz de Sofia o trouxe de volta ao presente. Estou bem, só lembrei de algo. Sofia, você tem alguma foto da sua mãe? Tenho uma pequena no meu caderno. Quer ver? Antônio assentiu, incapaz de formar palavras. Sofia abriu o caderno que carregava e, de entre suas páginas, retirou uma fotografia antiga e desbotada. Era pequena, do tamanho de um documento, mas mesmo assim não havia como negar. A mulher na foto era Camila. Sua Camila, a mulher que deixara há quase 13 anos, quando ainda era apenas um empreiteiro ambicioso, começando sua carreira cheio de sonhos de grandeza, que não incluíam uma família. É ela, murmurou mais para si mesmo do que para Sofia. O senhor a conhecia? Perguntou Sofia, confusa. Antônio devolveu a foto rapidamente, tentando recompor-se. Não apenas me lembrou alguém. O sino da igreja próxima soou, marcando meio-dia. Sofia guardou a foto e fechou o caderno. Preciso ir, disse ela, levantando-se. Aos domingos temos almoço especial no abrigo com sobremesa. Não posso perder. Claro, respondeu Antônio automaticamente, sua mente ainda processando a revelação. Sofia, podemos nos encontrar novamente amanhã depois da sua escola, talvez? Posso vir à praça como sempre,
respondeu ela com um sorriso. Venho todos os dias depois das 3. Ótimo. Eu gostaria de conversar mais com você. Sofia sorriu, o mesmo sorriso que um dia iluminava o rosto de Camila. Eu também gostei de conversar com o senhor. Até amanhã, senhor Antônio. Ele observou enquanto Sofia se afastava, seu bastão branco guiando seus passos pela praça movimentada. Uma certeza absoluta começava a se formar em sua mente, mas precisava de confirmação. Pegou o celular e discou novamente para Joaquim. Mudança de planos, disse assim que o investigador atendeu. Preciso que você descubra tudo sobre Camila Almeida, professora de literatura, e sua mãe, Conceição Almeida. Elas viviam em São Paulo há cerca de 13 anos e se mudaram para Paraty aproximadamente 5 anos atrás. E quero resultados rápidos, Joaquim. Pague o que for necessário. Ao desligar, Antônio permaneceu sentado na sorveteria por longos minutos tentando reorganizar os pensamentos. As coincidências eram muitas para serem apenas isso, coincidências. A semelhança física com Laura, a conexão com Camila, até mesmo a idade de Sofia batia perfeitamente. Seria possível que Sofia fosse sua filha biológica, uma filha cuja existência ele desconhecia até agora. E se fosse verdade, o que isso significaria para sua vida atual, para seu casamento com Cecília, para o luto que ainda carregava por Laura? Uma coisa era certa, não conseguiria descansar até descobrir a verdade. E se Sofia realmente fosse sua filha, isso mudaria tudo. Antônio passou a noite em claro revirando-se na cama, enquanto imagens do passado e do presente se misturavam em sua mente. Ao seu lado, Cecília dormia sem saber da tempestade que se formava no coração do marido. Ele não contara a ela sobre seu encontro com Sofia, nem sobre a fotografia de Camila, nem sobre as suspeitas que agora o consumiam por dentro. Camila Almeida. Haviam se conhecido quando ele ainda era um jovem empreiteiro dono de uma pequena construtora que lutava para conquistar espaço no competitivo mercado de São Paulo. Ela era professora na escola noturna, onde ele cursava administração para aprimorar seus conhecimentos de gestão. Inteligente, apaixonada por literatura e ideais sociais. Camila era o oposto de tudo o que ele representava, um homem de negócios pragmático, que via o mundo como uma série de oportunidades a serem exploradas. Talvez tenha sido justamente esse contraste que os atraiu. Durante quase 2 anos viveram um relacionamento intenso, cheio de discussões acaloradas sobre os rumos da vida e do país, sobre ambições pessoais e responsabilidades coletivas. Camila sonhava em transformar o mundo através da educação, enquanto Antônio queria transformar a paisagem urbana com seus empreendimentos. A ruptura veio quando Antônio recebeu a proposta para construir um condomínio de luxo em um terreno disputado, onde antes funcionava uma escola pública que havia sido fechada por problemas estruturais. Camila viu a oportunidade como um símbolo de tudo o que estava errado na sociedade, a educação sendo substituída pelo lucro. Antônio enxergava apenas o potencial de crescimento para sua empresa, o salto que poderia dar em sua carreira. A discussão final foi tão intensa quanto o amor que compartilhavam. Palavras duras foram trocadas, acusações lançadas como pedras. Você nunca será mais que um mercenário do capital, ela gritara. E você nunca entenderá como o mundo real funciona, ele respondera. Camila saiu batendo a porta, jurando nunca mais voltar. E nunca mais voltou. Antônio mergulhou de cabeça nos negócios, transformando aquele projeto polêmico no primeiro de muitos sucessos. Meses depois, quando sua empresa já começava a ganhar destaque, tentou procurá-la mais por orgulho do que por arrependimento. Descobriu que ela havia pedido demissão da escola e desaparecido sem deixar endereço. As datas coincidiam perfeitamente. Se Sofia tinha 12 anos agora, ela teria sido concebida exatamente naquele período final do relacionamento. Seria possível que Camila estivesse grávida quando deixou Antônio. Teria ela escolhido criar a filha sozinha com a ajuda da mãe, em vez de contar a um homem que considerava moralmente corrupto? O celular vibrou sobre o criado mudo, arrancando Antônio de suas reflexões. Era uma mensagem de Joaquim. Informações urgentes. Podemos nos encontrar.
Antônio olhou para o relógio 5h30 da manhã. O céu começava a clarear lentamente além das janelas da mansão. Respondeu rapidamente, café maré alta 7 horas. Levantou-se silenciosamente e foi para o banheiro. No espelho, um homem cansado e envelhecido o encarava. As olheiras profundas denunciavam a noite sem sono, e os fios grisalhos nas têmporas pareciam ter se multiplicado durante a madrugada. Aos 52 anos, Antônio Cavalcante era a imagem do sucesso empresarial e do fracasso pessoal. "Aonde você vai tão cedo?" A voz sonolenta de Cecília o surpreendeu quando ele saía do closet já vestido. "Tenho uma reunião de emergência", mentiu, evitando olhar diretamente para a esposa. "Um problema com o projeto do Resort Marapendi." Cecília o observou por alguns instantes, seus olhos perspicazes notando a tensão nos ombros do marido, o modo como ele evitava seu olhar. "Tem certeza que é só isso? Você parece diferente desde ontem." "É só cansaço", respondeu ele, aproximando-se para beijar-lhe a testa. "Não se preocupe, volto para o almoço." Outro olhar demorado, como se ela pudesse enxergar através dele. "Tem algo a ver com aquela menina da praça, não é Sofia?" Antônio hesitou por um segundo, tempo suficiente para confirmar as suspeitas de Cecília. "Eu sabia", disse ela sentando-se na cama. "Você ficou obcecado com ela desde que a vimos. É por causa da semelhança com Laura." "Parcialmente", admitiu Antônio, sabendo que era inútil mentir para Cecília. Ela sempre teve uma percepção aguçada para seus estados de espírito. "Há outras questões envolvidas." "Que outras questões?" perguntou ela, franzindo o senho. Antônio respirou fundo. Não estava pronto para compartilhar suas suspeitas, não antes de ter certeza. "Prometo que conversaremos quando eu voltar. Preciso verificar algumas informações primeiro." Cecília assentiu lentamente, uma sombra de preocupação passando por seu rosto. "Apenas lembre-se que estamos falando de uma criança, Antônio, uma criança que já passou por muitas perdas." "Eu sei", respondeu ele, sentindo o peso daquelas palavras. "É exatamente por isso que preciso ter certeza antes de dar qualquer passo." O café Maré Alta ficava na orla de Paraty, com vista para o mar que Sofia tanto sonhava conhecer. Aquela hora da manhã estava praticamente vazio, exceto por alguns pescadores que tomavam café antes de sair para o trabalho. Joaquim já o esperava na mesa mais afastada, um envelope marrom fechado à sua frente. "Bom dia, Sr. Cavalcante", cumprimentou o investigador. Um homem de meia idade com rosto marcado e olhos atentos. Consegui as informações que pediu, mas não foi fácil. Os registros de Paraty não são os mais organizados do Brasil. "O que descobriu?", perguntou Antônio, dispensando formalidades. Joaquim abriu o envelope e retirou algumas folhas impressas e fotografias. Camila Almeida, nascida em 1978 em São Paulo, formada em letras pela USP, com especialização em literatura brasileira, trabalhou como professora em escolas públicas e particulares em São Paulo até 2012, quando se mudou para Paraty, com a mãe Conceição Almeida e a filha Sofia Almeida. Sofia nasceu quando? Em julho de 2013, no Hospital São Lucas, em São Paulo. Não há registro do pai na certidão de nascimento. Antônio fez um cálculo rápido. Se Sofia nasceu em julho de 2013, ela teria sido concebida em outubro ou novembro de 2012, exatamente o período final de seu relacionamento com Camila. "Continue", pediu, sentindo a boca seca. Em Paraty, Camila lecionou no Colégio Municipal até 2019, quando sofreu complicações de saúde e não pôde mais trabalhar. Segundo os vizinhos, foi diagnosticada com uma doença degenerativa rara que afetou seu sistema neurológico. Ela partiu em janeiro de 2020. Antônio fechou os olhos por um momento, sentindo uma pontada de dor. Camila se foi, sem que ele sequer soubesse que ela estava doente, sem que soubesse da existência de Sofia. A avó Conceição assumiu totalmente os cuidados de Sofia após o falecimento da mãe, continuou Joaquim. Elas viviam em uma casa simples no bairro Ilha das Cobras, sustentadas pela pensão de Conceição e alguns trabalhos de costura que ela fazia. No ano passado, Conceição também nos deixou vítima de complicações cardíacas, e Sofia foi levada para o abrigo Santa Clara, administrado por freiras franciscanas. Está lá desde então.
Segundo os registros da escola, ela tem um problema visual congênito, retinite pigmentosa de progressão lenta, provavelmente herdado da família materna, já que há casos similares documentados entre os parentes de Conceição. Antônio absorvia cada informação como golpes físicos. Uma filha que ele nunca soube que existia, crescendo em condições precárias, enfrentando a perda da mãe e da avó, lidando com uma condição visual degenerativa, enquanto ele acumulava milhões e vivia em uma mansão à beira-mar. Mais uma coisa, senhor Cavalcante, disse Joaquim, entregando-lhe uma fotografia. Encontrei isso nos pertences de Camila que foram guardados no abrigo. Achei que o senhor gostaria de ver. A fotografia mostrava um Antônio muito mais jovem, com cabelos escuros e sem rugas, sorrindo ao lado de Camila, em frente a uma livraria. Ele se lembrava daquele dia. Haviam ido a um lançamento de livro que ela fazia questão de prestigiar. No verso da foto, escrito com a caligrafia delicada de Camila, lia-se: "O pai de Sofia que nunca soube que seria pai. Talvez um dia ela entenda por que escolhi este caminho." A certeza que Antônio buscava estava ali em suas mãos. Sofia era sua filha biológica, uma filha que Camila escolhera criar sozinha, protegendo-a de um pai que, em sua visão, valorizava mais o sucesso material do que as relações humanas. "Há mais alguma coisa que devo saber?" perguntou sua voz, quase um sussurro. "Apenas que Sofia é considerada uma criança excepcional pelos professores e cuidadores. Apesar da deficiência visual, mantém notas excelentes e demonstra um talento especial para a escrita e literatura como a mãe. Uma de suas professoras mencionou que ela ganhou um concurso regional de contos no ano passado." Antônio sentiu um misto de orgulho e dor se espalhando por seu peito. Sua filha biológica, era talentosa e resiliente apesar de todas as adversidades que enfrentara. "Preciso de um favor adicional, Joaquim", disse, guardando a fotografia no bolso interno do paletó. "Quero que verifique tudo sobre o abrigo, Santa Clara, condições, administração, como tratam as crianças, tudo." "Farei isso ainda hoje", garantiu o investigador. "Mas pelo que já apurei informalmente, é um lugar decente. As freiras fazem o que podem com recursos limitados." "Recursos limitados", repetiu Antônio, um gosto amargo na boca. Enquanto isso, ele tinha 3 mansões, 5 carros importados e uma conta bancária com mais zeros do que conseguia contar. Pagou generosamente pelos serviços de Joaquim e saiu do café, caminhando lentamente pela orla. O mar estava calmo naquela manhã, um contraste gritante com a tempestade de emoções que se agitava dentro dele. Sofia nunca tinha visto o mar, apesar de viver numa cidade litorânea. Nunca sentira a areia entre os dedos. Nunca ouvira de perto o barulho das ondas quebrando na praia, e tudo isso a poucos quilômetros de onde vivia. Seu celular tocou. Era Cecília. "Já está voltando?" perguntou ela sem preâmbulos. "Estou preocupada com você, Antônio." "Estou a caminho", respondeu ele. "Temos muito o que conversar." O retorno à mansão foi feito em um estado de semiconsciência. Antônio dirigia automaticamente sua mente repleta de imagens de Sofia, de Camila, de Laura, suas filhas. Uma que perdera tragicamente e outra cuja existência desconhecia até 2 dias atrás. Cecília o esperava na varanda, uma xícara de chá entre as mãos. Seu rosto demonstrava preocupação genuína, algo que Antônio ainda tinha dificuldade em aceitar completamente. Após a perda de Laura, ele se fechara tanto emocionalmente que muitas vezes se perguntava por que Cecília continuava ao seu lado. "O que está acontecendo, Antônio?" perguntou ela assim que ele se sentou ao seu lado. "Você parece carregar o peso do mundo nos ombros desde ontem." "É porque estou carregando", respondeu ele olhando diretamente nos olhos dela. "Cecília, o que vou te contar vai mudar tudo. Não tenho ideia de como você vai reagir, mas peço apenas que me escute até o fim." Durante a hora seguinte, Antônio relatou tudo seu relacionamento com Camila, 13 anos atrás. O reencontro com Sofia, as suspeitas iniciais e a confirmação que recebera naquela manhã. Mostrou a ela a fotografia com a mensagem de Camila no verso, as informações que Joaquim havia reunido, os paralelos inegáveis entre os eventos. Cecília ouviu tudo em silêncio,
seu rosto uma máscara impassível que não revelava suas emoções. Quando Antônio finalmente terminou seu relato, ela ficou em silêncio por longos minutos, olhando para o horizonte onde o céu encontrava o mar. "Você tem certeza absoluta?" perguntou finalmente. "Sim", respondeu Antônio. "As datas coincidem perfeitamente e há a mensagem de Camila, além da semelhança física que até você notou. O que pretende fazer agora?" A pergunta era simples, mas carregada de implicações. O que Antônio Cavalcante, magnata da construção civil, homem habituado a controlar cada aspecto de sua vida, faria diante da descoberta de uma filha que crescera sem conhecê-lo? "Eu não sei", admitiu ele, e a confissão de incerteza lhe custou mais do que qualquer negociação de milhões que já fizera. "Uma parte de mim quer ir agora mesmo ao abrigo, contar tudo a Sofia, trazê-la para cá, dar a ela tudo o que não pude dar todos esses anos. E a outra parte está apavorada", confessou sua voz quase um sussurro. "E se ela me odiar por não estar presente? E se pensar que abandonei ela e Camila conscientemente? E se eu não souber ser pai para ela, como não soube ser para Laura?" Cecília colocou a mão sobre a dele, um gesto simples de conforto que significava mais do que palavras poderiam expressar. "Antônio, a menina que conhecemos ontem, não me pareceu o tipo de pessoa que guarda rancor. Pelo contrário, demonstrou uma maturidade e compreensão impressionantes para sua idade. E quanto a ser pai?" Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Você foi um bom pai para Laura. O acidente não muda isso." "Eu deveria ter estado lá", murmurou ele. A culpa que carregava há 5 anos emergindo novamente. "Se eu não estivesse naquela maldita reunião no dia..." "Pare", interrompeu Cecília firmemente. "Já conversamos sobre isso inúmeras vezes. Foi um acidente trágico, não sua culpa, e agora o destino está lhe oferecendo uma segunda chance, Antônio, uma chance de ser pai novamente." "E quanto a nós?", perguntou ele, olhando diretamente nos olhos da esposa. "Como isso afeta nosso casamento?" Cecília sorriu, um sorriso triste, mas determinado. Sabia que isso viria à tona. "Quando me casei com você, Antônio sabia que estava me casando com um homem partido, um homem que perdera uma filha e que talvez nunca se recuperasse completamente dessa perda. Aceitei isso porque acreditava e ainda acredito que o amor pode curar mesmo as feridas mais profundas. Se Sofia é sua filha, então ela também será parte da minha vida. Não estou dizendo que será fácil, mas estou disposta a tentar." "Por quê?", perguntou ele, genuinamente intrigado com a generosidade daquela mulher. "Por que você se importaria com uma criança que nem conhece, fruto de um relacionamento que tive antes mesmo de te conhecer?" "Porque é a coisa certa a fazer", respondeu Cecília simplesmente. "E porque talvez essa menina seja exatamente o que nós dois precisamos para finalmente curar as feridas do passado." Antônio ficou em silêncio, absorvendo as palavras da esposa. Havia uma sabedoria nelas que ia além da compreensão racional, tocando algo profundo em seu coração. "Além disso", continuou Cecília, um leve sorriso brincando em seus lábios, "você viu como ela é. É impossível não se encantar com aquela inteligência, aquela honestidade. Quando a vi a primeira vez, pensei que fosse Laura, mas agora entendo que era algo mais. Era o seu sangue que reconheci nela, Antônio. Os mesmos olhos, o mesmo queixo teimoso, a mesma forma de franzir a testa quando está concentrada." "Você observou tudo isso em apenas alguns minutos?", perguntou ele surpreso. "É o que eu faço, lembra, observar detalhes. Foi meu trabalho como curadora por anos." Ela fez uma pausa, seu olhar se perdendo no horizonte. "Antônio, acho que devemos conhecer melhor Sofia antes de fazer qualquer revelação. Construir uma relação primeiro, descobrir quem ela é realmente, deixar que ela nos conheça também. Uma revelação como essa pode ser devastadora se feita da maneira errada." Antônio assentiu, reconhecendo a sabedoria nas palavras da esposa. "Você tem razão. Preciso ganhar a confiança dela primeiro. Mostrar que posso ser alguém em quem ela pode confiar. Nós", corrigiu Cecília suavemente, "nós precisamos ganhar a confiança dela." Antônio olhou para a esposa com uma gratidão que não conseguia expressar.
Em palavras, Cecília poderia ter reagido de 1000 maneiras diferentes com raiva, ciúme e ressentimento. Em vez disso, oferecia compreensão e parceria. Era mais do que ele merecia e sabia disso. "O que você sugere então?" perguntou ele. "Primeiro, continue os encontros na praça como combinado. Conheça mais sobre ela, seus sonhos, suas dificuldades. Mostre-se presente e interessado. Talvez possamos convidá-la para um passeio no próximo fim de semana, levá-la à praia, já que ela nunca viu o mar. Acha que o abrigo permitiria? Se for um convite formal com todas as autorizações necessárias, não vejo por que não. Você é um empresário respeitado na cidade, afinal." Antônio assentiu, um plano começando a se formar em sua mente. "E depois? Depois veremos. Um passo de cada vez, Antônio. Construir uma relação leva tempo, especialmente com alguém que passou por tantas perdas como Sofia." Naquele momento, o celular de Antônio tocou novamente. Era Joaquim. "Senhor Cavalcante, tenho informações sobre o abrigo Santa Clara. É administrado pela irmã Constância, uma freira de cerca de 60 anos. O lugar é limpo e organizado, mas passa por dificuldades financeiras sérias. O prédio precisa de reformas urgentes, especialmente no telhado, que apresenta infiltrações. Há 28 crianças lá atualmente de diferentes idades e apenas 5 funcionários, incluindo as freiras." "Entendo", respondeu Antônio, uma ideia se formando em sua mente. "Joaquim, quero que verifique se a Cavalcante Construções pode fazer alguma doação ou oferecer serviços para o abrigo de forma anônima por enquanto." "Vou providenciar isso imediatamente, senhor." Ao desligar, Antônio encontrou Cecília, observando-o com um leve sorriso. "O que foi?" perguntou ele. "Nada", respondeu ela, pegando sua mão. "Apenas é bom ver você se importando com algo além dos negócios novamente. Talvez Sofia já esteja tendo um efeito positivo em nossas vidas mesmo sem saber." Antônio apertou a mão da esposa, sentindo uma onda de gratidão por tê-la ao seu lado neste momento crucial. Juntos talvez pudessem oferecer a Sofia o lar e a família que ela merecia. E talvez, apenas talvez, ela pudesse preencher o vazio que a partida de Laura deixara em seus corações. 3 horas, disse ele, olhando para o relógio. "Vou encontrá-la na praça. Quer que eu vá junto?" ofereceu Cecília. Antônio pensou por um momento, então assentiu. "Sim, gostaria muito. Se vamos fazer isso, vamos fazer juntos." Enquanto se preparavam para sair, Antônio não pôde deixar de olhar para a fotografia que Joaquim lhe dera. Ele e Camila, jovens e apaixonados, sem saber que aquele amor resultaria em uma criança extraordinária, que 13 anos depois reapareceria em sua vida como um reflexo do passado e uma promessa para o futuro. A Praça Central de Paraty tinha um encanto especial nas tardes de segunda-feira, menos turistas, um ritmo mais lento. Os moradores locais retomando sua rotina após o agito do fim de semana. Antônio e Cecília chegaram pouco antes das 3, escolhendo um banco próximo ao local onde haviam visto Sofia nos dias anteriores. "Estou nervoso", confessou Antônio, ajeitando a camisa pela 3ª vez em 5 minutos. Havia optado por uma vestimenta mais casual, calça jeans e camisa de algodão, em vez dos ternos caros que costumava usar como se fosse um adolescente no primeiro encontro. Cecília sorriu, apertando sua mão. É compreensível, não é todo dia que um homem reencontra uma filha que não sabia que tinha. Antônio assentiu, observando atentamente cada pessoa que entrava na praça. "E se ela não vier? E se tiver mudado de ideia?" "Ela virá", respondeu Cecília com confiança. "Sofia me pareceu o tipo de pessoa que cumpre suas promessas." Como que para confirmar suas palavras. Sofia apareceu na entrada sul da praça, caminhando lentamente com seu bastão branco. Vestia o uniforme escolar, uma saia azul marinho, camisa branca e meias até o joelho, e carregava uma mochila que parecia pesada demais para seus ombros delicados. "Ali está ela", murmurou Antônio, sentindo o coração acelerar. Cecília observou a menina com atenção renovada, agora consciente de quem ela realmente era. Não apenas uma criança que se parecia com Laura, mas a filha biológica de Antônio, fruto de um amor do passado que ele nunca soubera ter gerado vida. "Ela tem o seu andar", comentou Cecília em voz baixa.
aquele jeito determinado de pisar como se cada passo tivesse um propósito definido. Antônio nunca havia pensado nisso, mas ao observar Sofia atravessando a praça, reconheceu a verdade nas palavras da esposa. Havia algo familiar na postura da menina, na forma como mantinha a cabeça erguida, apesar das dificuldades no ritmo preciso de seus passos. Sofia, chamou ele quando ela se aproximou do banco onde costumava se sentar. A menina virou-se na direção da voz, um sorriso iluminando o seu rosto. Senhor Antônio, o senhor veio mesmo. Claro que vim, respondeu ele aproximando-se. Combinamos, não foi? E trouxe minha esposa Cecília. Você se lembra dela? Lembro sim, respondeu Sofia, estendendo a mão na direção aproximada de onde vinha a voz de Cecília. A senhora tem uma voz bonita como música. Cecília segurou a mão da menina, sentindo uma onda de emoção que não esperava. Obrigada, Sofia. É muito gentil da sua parte. Posso me sentar com vocês? Perguntou Sofia. Ou preferem que eu fique no meu banco de sempre? Ficaríamos honrados se sentasse conosco, respondeu Antônio, guiando-a gentilmente até o banco onde estavam. Como foi seu dia na escola? Foi bom, respondeu Sofia, acomodando-se entre eles. Tivemos aula de ciências hoje estudando o sistema solar. A professora trouxe modelos em 3D dos planetas para que eu pudesse sentir as texturas e entender melhor os tamanhos e distâncias. Isso parece fascinante, comentou Cecília. Qual é o seu planeta favorito? Netuno, respondeu Sofia sem hesitar. Gosto da ideia de um planeta azul profundo tão distante e misterioso. A professora disse que é como um oceano gigante flutuando no espaço. Falando em oceano, disse Antônio, trocando um olhar rápido com Cecília. Sofia, você mencionou ontem que nunca viu o mar apesar de morar em uma cidade litorânea. É verdade, confirmou a menina, um tom de melancolia em sua voz. Mamãe sempre prometia me levar, mas ela ficou doente, e depois vovó não conseguia andar muito longe, e agora no abrigo só saímos em grupo para atividades programadas. E se... Antônio hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. E se nós a levássemos para conhecer o mar este fim de semana, talvez? Os olhos de Sofia se arregalaram, uma mistura de surpresa e esperança iluminando seu rosto. Sério, vocês fariam isso por mim? Claro, respondeu Cecília, tocando suavemente o ombro da menina. Poderíamos fazer um piquenique na praia se o tempo estiver bom. Conhecemos uma enseada tranquila, perfeita para uma primeira visita ao oceano. Mas... Sofia mordeu o lábio, um gesto que Antônio já reconhecia como sinal de sua hesitação. Não sei se a irmã Constância permitiria. Ela é muito protetora conosco. Podemos falar com ela, sugeriu Antônio. Explicar nossas intenções, mostrar que somos pessoas confiáveis. Talvez até fazer uma doação ao abrigo como agradecimento. O senhor faria isso? Perguntou Sofia, sua voz quase um sussurro. Ninguém nunca. Quero dizer, as pessoas geralmente não se importam tanto assim com crianças do abrigo. A simplicidade daquela observação atingiu Antônio como um soco no estômago. Como um homem que possuía tanto podia ignorar por tanto tempo aqueles que tinham tão pouco, e como sua própria filha biológica havia se tornado uma dessas crianças esquecidas pela sociedade. Sofia, disse ele, sua voz mais grave do que pretendia. Algumas pessoas se importam. Eu e Cecília nos importamos. A menina sorriu, um sorriso tímido, mas cheio de esperança. Seria maravilhoso conhecer o mar. Tenho sonhado com isso desde que me entendo por gente. Mamãe costumava ler histórias sobre piratas e ilhas desertas, e eu sempre imaginava como seria sentir a areia sob os pés, ouvir as ondas quebrando na praia, sentir o cheiro de maresia que todos descrevem. Então está combinado, declarou Cecília. Iremos falar com a irmã Constância amanhã mesmo. Que tal sábado de manhã para a nossa excursão à praia? O tempo estará perfeito segundo a previsão. Seria um sonho realizado, respondeu Sofia, sua voz embargada de emoção. Passaram a hora seguinte conversando sobre os mais diversos assuntos. Sofia contou sobre seus livros favoritos, sobre o concurso de contos que havia vencido no ano anterior, sobre seu desejo de um dia se tornar escritora como sua mãe sempre sonhara.
Antônio e Cecília ouviam atentamente, fascinados pela inteligência e sensibilidade daquela menina, que, apesar de todas as adversidades, mantinha uma visão otimista e curiosa do mundo. Minha mãe dizia que existem dois tipos de pessoas, comentou Sofia em determinado momento. Aquelas que veem obstáculos como desculpas para desistir e aquelas que os veem como desafios para superar. Ela sempre me ensinou a ser do segundo tipo. Sua mãe parecia ser uma mulher muito sábia, comentou Cecília, trocando um olhar significativo com Antônio. Ela era, confirmou Sofia, um sorriso nostálgico em seus lábios. Às vezes tenho medo de esquecer como ela era, sua voz, seu cheiro, o jeito como me contava histórias antes de dormir. As pessoas que amamos nunca desaparecem completamente, disse Antônio, repetindo as palavras que Sofia havia lhe dito no dia anterior. Elas continuam vivendo através das lembranças que guardamos e das coisas que aprendemos com elas. Sofia virou-se para ele surpresa. Foi exatamente o que minha avó costumava dizer. São palavras sábias, respondeu Antônio, sentindo uma conexão profunda com aquela menina que era seu sangue, mas que ainda não sabia disso. O sino da igreja soou marcando 5 horas da tarde. Sofia suspirou, guardando seu caderno na mochila. Preciso ir, disse ela, levantando-se. Temos hora de estudo no abrigo e depois ajudo na cozinha. Podemos te acompanhar até lá, ofereceu Cecília. Assim já conheceríamos o local e a irmã Constância. Sofia hesitou por um momento. Acho que não haveria problema. O abrigo fica a cerca de 15 minutos daqui na direção oeste da cidade. Caminharam juntos pelas ruas históricas de Paraty, Antônio e Cecília ajustando seus passos ao ritmo mais lento de Sofia. A menina conhecia o caminho de cor, identificando cada esquina, cada desnível das calçadas de pedra com uma familiaridade impressionante. Como você consegue se orientar tão bem? Perguntou Cecília, genuinamente curiosa. Memorização e atenção aos detalhes, respondeu Sofia. Conto os passos, noto os cheiros diferentes de cada parte do caminho. Sinto as mudanças no vento quando viro uma esquina. E claro, minha bengala ajuda a identificar obstáculos. É extraordinário, comentou Antônio, uma pontada de orgulho em sua voz. Não é nada demais, respondeu Sofia, dando de ombros. A maioria das pessoas com deficiência visual desenvolve essas habilidades. É questão de adaptação. O abrigo Santa Clara era um casarão colonial de 2 andares com paredes brancas desgastadas pelo tempo e um pequeno jardim na entrada. Uma cruz simples de madeira adornava a porta principal e placas artesanais com mensagens de fé e esperança decoravam as paredes externas. Chegamos, anunciou Sofia, parando em frente ao portão de ferro. Não é muito luxuoso, mas é um lar. Antônio observou a estrutura com olhos críticos de construtor. O telhado precisava de reparos urgentes. As janelas do 2º andar tinham vidros trincados e a pintura descascava em vários pontos. No entanto, havia um cuidado evidente na manutenção do jardim, nas cortinas limpas nas janelas, no caminho de pedras bem varrido que levava à entrada. Uma senhora de aproximadamente 60 anos, vestindo o hábito tradicional franciscano, apareceu na porta assim que se aproximaram. Sofia querida, estava começando a me preocupar, disse ela, seu olhar curioso passando de Antônio para Cecília. E quem são seus acompanhantes? Irmã Constância, estes são o senhor Antônio Cavalcante e sua esposa Cecília, apresentou Sofia. Nós nos conhecemos na Praça Central há alguns dias. Os olhos da freira se arregalaram levemente ao reconhecer o nome. Antônio Cavalcante, da Cavalcante Construções. O próprio, confirmou Antônio, estendendo a mão. É um prazer conhecê-la, irmã Constância. Sofia nos falou muito bem do trabalho que vocês fazem aqui. A freira apertou a mão dele com firmeza surpreendente. O prazer é meu, senhor Cavalcante. Sofia é uma de nossas residentes mais dedicadas e queridas. Por favor, entrem. Acabamos de fazer um café fresco. O interior do abrigo era simples, mas acolhedor. Móveis antigos, muitos provavelmente doados, decoravam o amplo salão que servia como sala de estar e estudo.
Crianças de diferentes idades estavam distribuídas em pequenos grupos, algumas fazendo lição de casa, outras jogando jogos de tabuleiro ou lendo. Todas pareciam bem cuidadas apesar das roupas simples e dos calçados gastos pelo uso. As crianças mais novas estão no pátio dos fundos, explicou irmã Constância, guiando-os até uma pequena sala que servia como escritório. Por favor, sentem-se. Sofia querida, por que não vai se juntar aos outros para o horário de estudo? Helena estava procurando por você para ajudar com a lição de português. Sofia assentiu, virando-se na direção de Antônio e Cecília. Obrigada por me acompanharem. Espero que possamos mesmo ir à praia no sábado. Faremos o possível, prometeu Cecília, tocando gentilmente o braço da menina. Foi maravilhoso passar a tarde com você, Sofia. Quando a menina saiu fechando a porta atrás de si, irmã Constância sentou-se atrás da mesa simples de madeira, suas mãos cruzadas sobre o tampo polido pelo uso. Então, começou ela, seu tom amigável, mas cauteloso. O que traz um dos homens mais ricos de Paraty ao nosso humilde abrigo? Antônio admirou a franqueza da freira. Sofia, principalmente. Conhecemos a menina por acaso na praça e ficamos impressionados com ela. Sofia tem esse efeito nas pessoas, concordou irmã Constância com um sorriso afetuoso. Uma criança especial sem dúvida, mas geralmente as pessoas se impressionam e seguem suas vidas. Poucas retornam, menos ainda acompanham a criança até o abrigo. Não somos como a maioria das pessoas, respondeu Cecília, inclinando-se ligeiramente para a frente. Irmã Constância, gostaríamos de fazer algo especial para Sofia. Ela mencionou que nunca viu o mar apesar de viver tão perto da costa. Ah, sim, o mar, suspirou a freira. O grande sonho de Sofia. Infelizmente, com nossos recursos limitados e o número de crianças sob nossos cuidados, excursões individuais são quase impossíveis. É por isso que estamos aqui, continuou Cecília. Gostaríamos de sua permissão para levar Sofia à praia neste sábado. Um pequeno piquenique, apenas algumas horas, seria uma experiência significativa para ela. Irmã Constância observou-os em silêncio por alguns instantes, como se avaliasse suas intenções. Posso perguntar por que esse súbito interesse em Sofia Paraty está cheia de crianças carentes, muitas no próprio abrigo. O que faz Sofia especial para vocês? A pergunta era direta e incisiva. Antônio sentiu Cecília apertar sua mão sobre a mesa, um sinal silencioso para que tomasse cuidado com suas palavras. Para ser franco, irmã, começou ele optando por uma meia-verdade. Sofia nos lembra muito de nossa filha Laura que não está mais conosco. A semelhança é impressionante. Entendo, disse a freira, seu olhar suavizando-se. Sinto muito pela sua perda, senhor Cavalcante. Perder um filho é uma dor que nenhum pai deveria suportar. Obrigado, respondeu Antônio, a familiar sensação de aperto no peito ao falar de Laura. Além disso, há algo especial em Sofia, sua inteligência, sua determinação, apesar das dificuldades. Gostaríamos de proporcionar a ela experiências que talvez não tenha acesso de outra forma. Irmã Constância assentiu lentamente. Sofia é mesmo extraordinária. Sabia que ela ajuda as crianças mais novas com dificuldades de leitura. Ela não pode ver as palavras claramente, mas conhece tantas histórias de cor que consegue engajar até os mais resistentes. Isso não me surpreende, comentou Cecília com um sorriso. Ela tem um modo especial de se comunicar. Bem, continuou a freira. Em circunstâncias normais, seria contra as regras permitir que uma de nossas crianças saia com pessoas que acabaram de conhecer, por mais respeitáveis que sejam. No entanto, ela fez uma pausa olhando para uma pilha de contas sobre a mesa. Estamos passando por dificuldades financeiras significativas. O telhado precisa de reparos urgentes antes da estação chuvosa e mal conseguimos cobrir as despesas básicas este mês. Talvez possamos ajudar com isso, sugeriu Antônio, vendo uma oportunidade. A Cavalcante Construções ficaria honrada em assumir os reparos do telhado sem nenhum custo para o abrigo. Considerem como uma doação para a importante obra que realizam aqui. Os olhos da freira brilharam com uma mistura de surpresa e desconfiança. Isso é extremamente generoso, senhor Cavalcante,
mas não gostaria que pensasse que estamos vendendo o direito de levar Sofia à praia. De forma alguma, garantiu Cecília rapidamente. São dois gestos separados. A doação porque admiramos o trabalho que fazem aqui e o passeio porque queremos proporcionar essa experiência a Sofia. Uma coisa não condiciona a outra. Irmã Constância pareceu refletir por alguns instantes, seu olhar alternando entre os documentos sobre a mesa e o casal à sua frente. Muito bem, disse finalmente. Aceitaremos sua generosa oferta para os reparos do telhado com nossa sincera gratidão, e quanto a Sofia, permitirei o passeio à praia com algumas condições. Quais seriam? Perguntou Antônio, sentindo um alívio que não esperava. Primeiro, precisarei de documentos oficiais de ambos para nossos registros. Segundo, o passeio deve ser durante o dia, com retorno antes do anoitecer. Terceiro, Sofia deve levar um celular do abrigo para contato emergencial. E quarto, gostaríamos de um relatório detalhado sobre os reparos necessários no telhado antes de qualquer trabalho começar. Todas condições perfeitamente razoáveis, concordou Antônio, já pensando em enviar sua melhor equipe para avaliar o telhado o quanto antes. Traremos os documentos amanhã mesmo, junto com uma equipe técnica para avaliar as necessidades do prédio. Excelente, respondeu a freira, um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez. Agora aceitariam uma xícara de café. Não é importado ou gourmet, mas nossas voluntárias fazem com carinho. Adoraríamos, respondeu Cecília, retribuindo o sorriso. Enquanto tomava um café no pequeno escritório conversando sobre as necessidades do abrigo e as histórias das crianças que ali viviam. Antônio não pôde deixar de pensar em como sua vida havia mudado drasticamente em apenas 3 dias. De um magnata da construção civil, atormentado pela culpa e pelo luto, havia se transformado em um homem com um propósito renovado: conhecer e se aproximar da filha, que não sabia que tinha a proporcionar a ela experiências que nunca tivera, e talvez encontrar redenção no processo. Ao saírem do abrigo 1 hora depois, Cecília segurou sua mão com força. Estou orgulhosa de você, disse ela simplesmente. Por quê? Por estar tentando, por estar aberto a essa nova realidade, por querer fazer a coisa certa para Sofia, mesmo que seja difícil. Antônio assentiu, sentindo uma mistura complexa de emoções. Não sei se estou fazendo o certo, Cecília. Não sei se algum dia saberei como ser um bom pai para ela, mas sei que preciso tentar. E isso já é mais do que muitos fariam, respondeu Cecília, beijando suavemente sua bochecha. Um passo de cada vez, lembra sábado, será o primeiro de muitos. No caminho de volta para a mansão, Antônio fez uma ligação para Paulo Mendes, seu diretor de operações. Paulo, preciso da nossa melhor equipe de avaliação estrutural amanhã cedo no abrigo Santa Clara. Quero um relatório completo sobre as condições do telhado e quaisquer outros reparos urgentes e prepare-se para iniciar as obras imediatamente após a avaliação. Isso é prioridade máxima. Algum motivo especial para a urgência, senhor Cavalcante? Perguntou Paulo, claramente surpreso com o pedido repentino. Antônio olhou para o céu que começava a escurecer, pensando em Sofia, em Laura, em todas as crianças do abrigo que mereciam um teto seguro sobre suas cabeças. Digamos apenas que encontrei algo mais importante que lucros e margens, Paulo. Muito mais importante. Ao desligar, Antônio sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Havia muito trabalho pela frente, muitas verdades a serem reveladas, muitos obstáculos a serem superados. Mas pela primeira vez, desde o acidente com Laura, sentia que estava no caminho certo, um caminho de redenção e, quem sabe, de cura para as feridas que carregava há tanto tempo. O sábado amanheceu com um céu de azul cristalino sem uma única nuvem à vista. O tipo de dia que os moradores de Paraty chamavam de presente dos deuses, perfeito para uma primeira visita ao mar. Antônio acordou antes do despertador tocar, uma ansiedade quase infantil pulsando em seu peito. Ao seu lado, Cecília ainda dormia, seu rosto sereno, como raramente ficava durante a semana agitada. Os últimos dias haviam sido intensos. A equipe técnica da Cavalcante Construções fizeram uma avaliação completa do abrigo Santa Clara, identificando não apenas problemas no telhado, mas também infiltrações graves nas paredes.
problemas elétricos que representavam risco de incêndio e um sistema de encanamento praticamente colapsado. Para Antônio, que passara a vida construindo mansões e arranha-céus, era chocante ver como crianças viviam em condições que jamais permitiria em qualquer de seus empreendimentos. Sem hesitar, autorizara um projeto completo de renovação. Sua equipe trabalhava dia e noite desde quarta-feira e já era possível ver as melhorias. O novo telhado estava quase concluído, a fiação elétrica fora completamente substituída e encanadores instalavam tubulações modernas em todo o prédio. Irmã Constância, inicialmente desconfiada da súbita generosidade, agora o recebia com lágrimas de gratidão nos olhos. "Você parece um garoto na manhã de Natal", comentou Cecília, abrindo os olhos e encontrando-o já de pé, organizando a cesta de piquenique que haviam preparado na noite anterior. "Me sinto admitiu Antônio, verificando pela terceira vez se havia incluído todos os itens que Sofia poderia gostar: sanduíches de vários sabores, frutas frescas, sucos naturais, biscoitos caseiros e até mesmo um pequeno bolo de chocolate que Dona Zulmira, a governanta, fizera especialmente para a ocasião. "É bom te ver assim", disse Cecília, levantando-se e abraçando-o por trás, ansioso e esperançoso. "Faz tempo que não o vejo realmente empolgado com algo." Antônio virou-se segurando o rosto da esposa entre as mãos. "Obrigado", disse simplesmente. "Pelo quê?" "Por estar ao meu lado nisto, por aceitar Sofia em nossas vidas, por ser você." Cecília sorriu, beijando-o suavemente. "Sempre estive esperando por algo assim, sabia, algo que trouxesse você de volta à vida. Nunca imaginei que seria desta forma, mas talvez seja exatamente o que precisávamos." Às 9 horas em ponto, estacionaram em frente ao abrigo Santa Clara. O local já parecia diferente. Andaimes cobriam parte da fachada, onde trabalhadores aplicavam nova pintura. O jardim havia sido limpo e replantado com flores coloridas, e uma placa discreta anunciava "Reforma Geral, patrocinada pela Cavalcante Construções." Sofia os esperava na entrada, vestindo um simples vestido florido e sandálias, seus cabelos trançados com uma fita azul. Ao lado dela, a irmã Constância segurava uma pequena mochila e um chapéu de palha. "Bom dia!" cumprimentou a menina assim que ouviu o carro estacionar, seu rosto iluminado por um sorriso radiante. "Já estava esperando há 1 hora. Não consegui dormir direito de tanta empolgação." "Bom dia, Sofia!" respondeu Antônio, aproximando-se. "Nós também estamos muito animados. Vai ser um dia especial. Trouxe protetor solar, chapéu, uma toalha e uma muda de roupa, caso ela queira molhar os pés na água", explicou irmã Constância, entregando a mochila a Cecília. "E aqui está o celular para emergências. O número do abrigo já está programado na descagem rápida." "Teremos todo o cuidado", garantiu Cecília, guardando o celular na bolsa. "E prometemos trazê-la de volta antes do pôr do sol." "Confio em vocês", disse a freira, olhando diretamente para Antônio. "E sou eternamente grata pelo que estão fazendo pelo abrigo. É mais do que poderíamos sonhar." "É o mínimo que podemos fazer", respondeu ele, sentindo-se quase envergonhado pelos anos em que ignorara as necessidades de sua própria comunidade, concentrado apenas em aumentar sua fortuna pessoal. A viagem até a praia foi repleta de animada conversa. Sofia contava sobre as mudanças no abrigo, como todas as crianças estavam empolgadas com as melhorias, como até mesmo o cheiro do lugar parecia diferente agora que as infiltrações estavam sendo tratadas. "A irmã Constância diz que foi um milagre o Senhor aparecer em nossas vidas", comentou Sofia, sua voz cheia de gratidão inocente. "Ela diz que Deus trabalha de formas misteriosas, enviando anjos disfarçados de empresários." Antônio trocou um olhar significativo com Cecília pelo retrovisor. Se a freira soubesse a verdadeira conexão entre ele e Sofia, talvez visse mais que coincidência divina naquele encontro. "Não sou nenhum anjo, Sofia", respondeu ele, sua voz mais rouca que o normal. "Apenas alguém tentando fazer a coisa certa." "Isso já é muito mais do que a maioria faz", respondeu ela simplesmente. A Praia do Sono, onde decidiram levar Sofia para sua primeira experiência com o mar, ficava a cerca de 30 minutos de carro de Paraty.
Menos visitada por turistas devido ao acesso um pouco mais difícil, era um paraíso de areias brancas e águas cristalinas, protegida por uma vegetação exuberante que descia até quase à beira d'água. Quando finalmente estacionaram e Sofia abriu a porta do carro, ela ficou imóvel por alguns instantes como se processando as novas sensações que a invadiam. O cheiro, murmurou ela, inspirando profundamente. É tão forte, tão vivo, e o som posso ouvir as ondas quebrando. Espere até sentir a areia entre os dedos, comentou Cecília, pegando a cesta de piquenique no porta-malas. Caminharam lentamente pela trilha que levava à praia, Antônio guiando Sofia com cuidado pelos trechos mais irregulares. Quando finalmente chegaram à areia, a menina parou novamente, absorvendo a experiência com todos os sentidos disponíveis. Posso tirar as sandálias? Perguntou ela, mal contendo a excitação. Claro, respondeu Antônio, ajudando-a a se equilibrar enquanto removia o calçado. O suspiro de prazer que Sofia emitiu ao sentir a areia morna sob seus pés foi algo que Antônio sabia que jamais esqueceria. Era pura alegria, o tipo de felicidade genuína que só as crianças conseguem expressar sem reservas. É tão macia, comentou ela, movendo os dedos dos pés para sentir os grãos deslizarem entre eles, diferente de qualquer coisa que já senti antes. Quer ir até a água? Perguntou Cecília, igualmente encantada com a reação de Sofia. Posso mesmo. A voz da menina tremia ligeiramente de emoção. É para isso que viemos, respondeu Antônio, oferecendo seu braço. Vamos juntos. Os três caminharam lentamente até a beira da água, Sofia entre Antônio e Cecília, cada um segurando uma de suas mãos. Quando a primeira onda morna tocou seus pés, a menina soltou um grito de surpresa e prazer. É morna! Exclamou ela maravilhada. Nos livros sempre descrevem o mar como frio, mas é tão aconchegante. É o sol, explicou Cecília. Ele aquece a água rasa perto da praia. Se formos mais para dentro, fica mais fria. Posso ir um pouco mais, pediu Sofia, seu rosto virado na direção do horizonte, que não podia ver, mas podia sentir. Até onde você quiser, respondeu Antônio. Estamos aqui com você. Avançaram mais alguns passos, a água agora alcançando os joelhos de Sofia. Cada nova onda era recebida com risos de deleite. Antônio observava o rosto da filha, gravando cada expressão, cada sorriso, cada momento de descoberta em sua memória. É como nos livros descrevem? Perguntou ele, curioso, sobre como ela visualizava o oceano. Melhor, respondeu Sofia sem hesitar. Os livros falam dos sons, dos cheiros, da sensação da água, mas é diferente quando você realmente experimenta. É como se o mar inteiro estivesse me abraçando, me dando boas-vindas. Passaram quase uma hora apenas na beira da água, Sofia experimentando diferentes profundidades, sentindo as ondas quebrarem contra suas pernas, recolhendo conchas que Cecília ajudava a identificar pelo tato. Quando finalmente decidiram fazer o piquenique, escolheram um local sob a sombra de coqueiros próximo o suficiente para que Sofia pudesse continuar ouvindo o barulho das ondas. Estenderam uma toalha grande na areia e arrumaram a comida que haviam trazido. Nunca comi um sanduíche tão gostoso, declarou Sofia após a primeira mordida. Deve ser o ar do mar que dá um sabor especial. Ou talvez seja a companhia, sugeriu Cecília com um sorriso. Enquanto comiam, Antônio não pôde deixar de notar como aquilo parecia natural. Os três juntos como uma família, compartilhando uma refeição simples à beira-mar. Em poucos dias, Sofia havia se tornado uma presença tão essencial em suas vidas que era difícil lembrar como eram antes. Posso perguntar uma coisa, disse Sofia, de repente colocando seu copo de suco na toalha. Claro, respondeu Antônio. Por que vocês estão fazendo tudo isso por mim? As reformas no abrigo, este passeio? Vocês mal me conhecem. A pergunta pegou Antônio de surpresa. Ele olhou para Cecília, que assentiu levemente, como se dissesse que a decisão de contar ou não a verdade era dele. Sofia, começou ele escolhendo cuidadosamente as palavras. Às vezes pessoas entram em nossas vidas por razões que não compreendemos imediatamente. Você nos tocou de uma maneira especial. Vemos em você uma força, uma resiliência que admiramos profundamente.
É por causa da semelhança com sua filha, perguntou Sofia diretamente. A que se foi? Antônio respirou fundo. Parcialmente sim, você se parece muito com Laura e isso inicialmente nos atraiu a você. Mas agora é muito mais que isso. Gostamos de você por quem você é. Sofia, sua inteligência, sua bondade, sua maneira de ver o mundo mesmo sem poder enxergá-lo completamente. Sofia ficou em silêncio por alguns instantes processando as palavras. Minha avó dizia que não existem coincidências, apenas encontros destinados. Talvez seja isso. Talvez devêssemos nos encontrar. Talvez, concordou Antônio, sentindo um nó na garganta. Um dia em breve teria que contar a verdade completa, mas não hoje. Hoje era para celebrar, para criar memórias, para permitir que Sofia experimentasse a alegria pura de um dia na praia. Após o almoço, Sofia pediu para voltar à água. Desta vez, Antônio sugeriu que ela experimentasse as ondas maiores um pouco mais adentro. Não tenha medo, assegurou ele, segurando-a firmemente pela cintura enquanto uma onda maior se aproximava. Vou te segurar o tempo todo. A onda quebrou, envolvendo-os até a altura do peito. Sofia gritou de excitação, agarrando-se aos braços de Antônio enquanto a água espumante os abraçava. É incrível, exclamou ela quando a onda passou. Como se o próprio oceano estivesse dançando conosco. Cecília observava da praia tirando fotos com o celular. Havia algo profundamente tocante na cena pai e filha, unidos pelo mar, sem que a menina soubesse ainda do laço que os unia. A expressão de Antônio, uma mistura de alegria e proteção, era algo que ela não via desde os tempos em que ele brincava com Laura. Quando o sol começou a baixar no horizonte, decidiram que era hora de retornar. Sofia estava exausta, mas radiante, seu rosto levemente avermelhado pelo sol, apesar do protetor solar. Foi o melhor dia da minha vida, declarou ela, enquanto se secavam e recolhiam seus pertences. Melhor até do que quando ganhei o concurso de contos ou quando a professora me deu aquela lupa especial para leitura. Podemos repetir, sugeriu Cecília. Há muitas praias lindas em Paraty, cada uma com seu encanto próprio. Sério. Os olhos de Sofia brilharam de esperança. Vocês viriam comigo de novo? Quantas vezes você quiser, respondeu Antônio sem hesitar. Na verdade, Sofia, temos uma proposta para você. A menina inclinou a cabeça curiosa. Que tipo de proposta? Conversamos com a irmã Constância, explicou Cecília, sentando-se ao lado de Sofia na toalha. E ela concordou que podemos te buscar regularmente para passeios não apenas à praia, mas a outros lugares também, museus, parques, talvez até uma viagem a São Paulo para conhecer a maior livraria do país. O que acha? Sofia ficou em silêncio por tanto tempo que Antônio temeu ter ido longe demais, ter assustado a menina com tamanha aproximação. Por quê? Perguntou ela, finalmente sua voz quase um sussurro. Por que fariam isso por mim? Antônio ajoelhou-se na areia em frente a ela, tomando suas pequenas mãos entre as suas. Porque nos importamos com você, Sofia. Porque acreditamos que toda criança merece experimentar o mundo em sua plenitude independentemente das circunstâncias. E porque sua companhia nos faz bem, nos faz querer ser pessoas melhores. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Sofia. Ninguém nunca se importou assim comigo além da minha mãe e da minha avó. Pois agora tem mais duas pessoas que se importam, garantiu Cecília, abraçando-a gentilmente. Se você nos permitir fazer parte da sua vida. Sofia assentiu, incapaz de falar através das lágrimas que agora fluíam livremente. Antônio sentiu seus próprios olhos marejarem enquanto observava a cena. Uma semana atrás era um homem sozinho em sua mansão, atormentado por fantasmas do passado, incapaz de encontrar propósito além da acumulação de riqueza. Agora sentado numa praia com a filha que não sabia que tinha e a esposa que nunca deixara de acreditar nele, sentia-se pela primeira vez em anos verdadeiramente rico. O retorno ao abrigo foi silencioso. Sofia adormeceu no banco traseiro do carro exausta pelas emoções e atividades do dia. Antônio ajustou o retrovisor para poder vê-la enquanto dirigia. Os cabelos ainda úmidos pela água do mar, o rosto sereno no sono, as mãos pequenas segurando firmemente uma concha que escolhera como lembrança do dia.
Precisamos contar a ela, disse Cecília em voz baixa para não acordar a menina. Logo, Antônio, não é justo manter esse segredo por muito tempo. Eu sei, concordou ele, seu olhar alternando entre a estrada e o reflexo de Sofia no espelho. Mas precisamos fazer da maneira certa. Ela já perdeu tanto. Não quero que se sinta traída ou manipulada. Talvez devêssemos consultar um psicólogo infantil, sugeriu Cecília, alguém que possa nos orientar sobre a melhor abordagem. Antônio assentiu grato mais uma vez pela sensatez. Vou ligar para o Dr. Mendes na segunda-feira. Ele trabalhou com crianças do abrigo antes, segundo a irmã Constância. Quando chegaram ao abrigo Santa Clara já era quase noite. As luzes recém-instaladas iluminavam a fachada renovada, dando ao lugar uma aparência acolhedora que não tinha antes. Irmã Constância os esperava na varanda, uma expressão de alívio em seu rosto quando viu o carro estacionar. Como foi? Perguntou ela, aproximando-se enquanto Antônio carregava Sofia, ainda adormecida, para fora do veículo. Maravilhoso, respondeu Cecília, recolhendo a mochila e a concha que Sofia segurava com tanto cuidado. Ela amou cada minuto, especialmente as ondas. Posso imaginá-la, sorriu a freira. Sofia sempre foi fascinada por histórias sobre o mar. Posso levá-la daqui, senhor Cavalcante? Não se preocupe, respondeu Antônio. Posso carregá-la até o quarto. Irmã Constância pareceu hesitar por um momento, mas então assentiu, guiando-os pelo interior do abrigo até o dormitório das meninas. O cômodo, que antes era apertado e mal iluminado, agora estava transformado. Paredes recém-pintadas em tons suaves, camas novas com colchas coloridas, cortinas alegres nas janelas substituídas. As crianças estão encantadas com as mudanças, comentou a freira, enquanto Antônio colocava Sofia gentilmente em sua cama. Nunca as vi tão animadas. Estamos apenas começando, garantiu Antônio. Na próxima semana, a equipe iniciará a reforma da cozinha e dos banheiros e tenho alguns contatos interessados em fornecer novos computadores para a sala de estudos. Irmã Constância olhou para ele com uma expressão que misturava gratidão e curiosidade. Sabe, senhor Cavalcante, trabalho com crianças carentes há mais de 30 anos. Aprendi a reconhecer quando alguém tem um interesse genuíno e quando é apenas filantropia para aliviar a consciência. Antônio sustentou o olhar da freira, sentindo-se exposto diante daqueles olhos que pareciam enxergar além das aparências. E qual é o seu veredito sobre mim, irmã? Que há mais nessa história do que o senhor está me contando, respondeu ela diretamente. Sua conexão com Sofia vai além da semelhança com sua filha perdida. Não sei exatamente o que é, mas confio que o senhor tem boas intenções. Antônio sentiu Cecília segurar sua mão, oferecendo apoio silencioso. Irmã Constância, prometo que minhas intenções são as melhores possíveis e um dia em breve espero poder compartilhar toda a verdade com a senhora. Mas por enquanto peço apenas sua confiança. A freira assentiu lentamente. Tem minha confiança, senhor Cavalcante, e minha gratidão. O que o senhor está fazendo por estas crianças, especialmente por Sofia, é uma bênção. Despediram-se com a promessa de voltar no dia seguinte para um almoço, com todas as crianças do abrigo, ideia de Cecília, que acreditava ser importante que Sofia não se sentisse a única beneficiada pela súbita generosidade do casal. No caminho de volta para a mansão, Antônio dirigia em silêncio, processando as emoções do dia. Ao seu lado, Cecília também parecia perdida em pensamentos. No que está pensando? Perguntou ele, finalmente quebrando o silêncio. Em como a vida dá voltas. Respondeu ela, olhando pela janela para as estrelas que começavam a pontilhar o céu. Há uma semana éramos apenas nós dois naquela casa enorme, cada um carregando seu próprio peso de luto e solidão. Agora, de repente, a Sofia e tudo parece diferente. Melhor diferente? Perguntou Antônio, um toque de insegurança em sua voz. Cecília virou-se para ele, um sorriso suave em seus lábios. Infinitamente melhor. É como se um raio de sol tivesse entrado em nossas vidas depois de um longo inverno. Antônio assentiu, entendendo perfeitamente a metáfora. Sofia era exatamente isso, um raio de sol, uma chance de redenção, uma oportunidade de fazer as coisas de maneira diferente desta vez. Estive pensando, começou ele hesitante. E se...
E se considerássemos a possibilidade de adoção? Cecília endireitou-se no assento, seus olhos arregalados de surpresa. Adoção, você quer dizer legalmente? Sim, confirmou Antônio, surpreso com sua própria certeza. Sofia já é minha filha biológica, mas legalmente ela não tem pais. Se revelarmos a verdade para ela e ela nos aceitar, poderíamos oficializar isso, dar a ela nosso nome, nossa proteção legal, garantir seu futuro. Antônio, disse Cecília, sua voz embargada de emoção. Tem certeza? É um passo enorme. Nunca tive tanta certeza de nada em minha vida, respondeu ele com convicção, exceto quando pedi você em casamento. Cecília riu, lágrimas de alegria brilhando em seus olhos. Então acho que temos um plano. Primeiro consultamos o psicólogo sobre como revelar a verdade. Depois, se Sofia aceitar, iniciamos o processo de adoção. Um passo de cada vez, concordou Antônio, sentindo uma paz que não experimentava há anos, mas pela primeira vez em muito tempo sei exatamente para onde estamos caminhando. Enquanto a mansão aparecia ao longe, iluminada contra o céu noturno, Antônio não pôde deixar de pensar em como aquela casa luxuosa nunca realmente se sentira como um lar, até agora, com a promessa de finalmente se tornar o lugar onde uma família poderia crescer, curar e construir um futuro juntos. As semanas seguintes passaram como um turbilhão de atividades e emoções. Sofia, após a revelação sobre sua verdadeira origem, pedira algum tempo para processar a informação. Um pedido que Antônio e Cecília respeitaram integralmente. Continuaram com as visitas regulares ao abrigo e os passeios de fim de semana, mas evitavam pressionar a menina sobre qualquer decisão quanto ao futuro. O Dr. Mendes conduziu sessões semanais com Sofia, ajudando-a a organizar os sentimentos complexos que a descoberta trouxera. Às vezes, Antônio e Cecília participavam. Em outras, a menina preferia conversar a sós com o psicólogo. O processo era lento, meticuloso, respeitando cada emoção e cada dúvida que surgia. Ela está se saindo incrivelmente bem, comentou o Dr. Mendes após uma sessão particularmente intensa. A maioria das crianças reagiria com raiva ou rejeição a uma revelação desse porte, especialmente após tantos anos. Sofia demonstra uma maturidade emocional extraordinária. Acha que ela um dia nos aceitará completamente? Perguntou Antônio, a insegurança ainda presente em sua voz. Ela já os aceitou, Sr. Cavalcante, respondeu o psicólogo com um sorriso sereno. O que Sofia está processando não é sequer ter vocês em sua vida, mas como integrará essa nova realidade à identidade que construiu ao longo de 12 anos. É um processo complexo, mas natural. Enquanto isso, as reformas no abrigo Santa Clara haviam sido concluídas, transformando o antigo casarão desgastado em um espaço acolhedor, moderno e funcional, sem perder seu charme histórico. Antônio, no entanto, não parara por aí. Um terreno no limite da cidade, com vista para o mar e cercado por vegetação nativa, chamara sua atenção durante uma visita com Sofia. O que acha daquele espaço? Perguntara casualmente, apontando para essa área verdejante que se estendia até a encosta. Parece mágico, respondera Sofia, respirando fundo o ar puro da mata, como um lugar onde histórias acontecem. No dia seguinte, Antônio comprara o terreno e contratara a sua melhor equipe de arquitetos. O projeto, que se desenvolvia em segredo, era ambicioso, um complexo educacional e residencial para crianças órfãs e em situação de vulnerabilidade. Muito mais que um simples abrigo, seria um centro de desenvolvimento integral com escola-biblioteca, estúdios de arte, laboratórios de ciências, instalações esportivas e pequenas casas, onde as crianças viveriam em grupos reduzidos sob os cuidados de educadores treinados. O Projeto Horizonte. Antônio o chamava, trabalhando incansavelmente nos detalhes mesmo durante a madrugada, quando o resto da mansão dormia. Era sua forma de canalizar a ansiedade, a culpa, o desejo de reparação não apenas com Sofia, mas com todas as crianças que, como ela, precisavam de uma chance verdadeira na vida. Cecília observava a transformação do marido com uma mistura de admiração e alívio. O empresário frio e calculista dera lugar a um homem apaixonado por um propósito maior que o lucro.
As reuniões com acionistas agora incluíam apresentações sobre responsabilidade social. Os novos empreendimentos da Cavalcante Construções reservavam percentuais para a habitação popular, e uma fundação havia sido criada para garantir bolsas de estudo para jovens talentos de comunidades carentes. Em uma manhã ensolarada de domingo, 4 meses após a revelação na praia, Sofia surpreendeu a todos durante o almoço semanal no abrigo. "Tenho uma coisa importante para dizer", anunciou ela erguendo-se do banco onde estava sentada ao lado de Cecília. Um silêncio expectante caiu sobre a mesa, todas as crianças e funcionários do abrigo voltando sua atenção para a menina. "Nas últimas semanas tenho pensado muito sobre família, sobre pertencimento, sobre o que significa realmente ter um lar", começou Sofia, sua voz clara e firme, apesar do ligeiro tremor nas mãos. "Minha mãe e minha avó me ensinaram que família não é apenas sangue, mas escolha diária de permanecer, de cuidar, de amar, mesmo quando é difícil." Antônio sentiu seu coração acelerar. Ao seu lado, Cecília segurou sua mão sob a mesa, oferecendo apoio silencioso. "O abrigo Santa Clara foi meu lar por quase 2 anos, continuou Sofia. "Cada pessoa aqui se tornou parte da minha família, a irmã Constância, as outras freiras, os funcionários e especialmente vocês crianças, meus irmãos e irmãs de coração." A emoção era palpável no refeitório recém-reformado. Algumas das crianças mais novas já choravam intuindo o que viria a seguir. "Mas recentemente descobri que tenho também outra família, uma que não sabia que existia e que não sabia que eu existia." Sofia virou o rosto na direção aproximada, onde Antônio estava sentado. "Um pai que, quando finalmente me encontrou, escolheu me conhecer, me respeitar e me amar do jeito que sou. E junto com ele, uma pessoa que não tem obrigação nenhuma comigo pelo sangue, mas que me abriu seu coração. Mesmo assim." Irmã Constância enxugava discretamente os olhos com um lenço, enquanto as outras freiras sorriam entre lágrimas. Depois de muita reflexão, muitas conversas com o Dr. Mendes e muitas noites pensando, tomei uma decisão. Sofia fez uma pausa, respirando fundo. Aceitei o convite de Antônio e Cecília para me tornar legalmente parte da família deles. Um murmúrio percorreu a mesa, algumas crianças batendo palmas espontaneamente. "Isso significa que não viverei mais no abrigo, mas em casa com eles." No entanto, ela ergueu a voz para superar o burburinho. "Isso não significa que estou abandonando vocês. Virei visitar regularmente e continuarei participando das atividades e vocês sempre serão bem-vindos na minha nova casa." Antônio não conseguia conter as lágrimas que escorriam livremente por seu rosto. Era a primeira vez que Sofia se referia à mansão como minha casa, e a naturalidade com que o fazia parecia um milagre após meses de incerteza. "Há mais uma coisa", continuou Sofia, virando-se agora para encarar o local onde sabia que Antônio estava. "Você tem me chamado de filha há alguns meses, mas eu ainda não conseguia retribuir completamente. Hoje quero dizer oficialmente, obrigada por tudo, papai." A palavra pairou no ar como uma bênção, um pacto, uma promessa. Papai, tão simples e tão profunda ao mesmo tempo. Antônio levantou-se, incapaz de permanecer sentado diante da emoção que o inundava, e abraçou Sofia como se pudesse naquele gesto compensar 13 anos de ausência. "Minha filha", murmurou ele contra seus cabelos. "Minha Sofia." A celebração que se seguiu foi espontânea e genuína. As crianças cercaram Sofia com perguntas sobre sua nova vida. As freiras ofereceram bênçãos e conselhos, e irmã Constância puxou Antônio e Cecília para um canto mais tranquilo. "Vocês construíram essa relação com paciência e respeito", comentou ela. "É raro ver adultos com tanta sensibilidade às necessidades emocionais de uma criança, especialmente em circunstâncias tão complexas." "Aprendemos muito no processo", admitiu Cecília, "sobre Sofia, sobre nós mesmos, sobre o que realmente importa na vida." "E ainda estamos aprendendo", acrescentou Antônio. "Cada dia é uma descoberta." Irmã Constância sorriu, um brilho de sabedoria em seus olhos. "É assim que deve ser. A família não é um destino, mas uma jornada contínua."
Na manhã seguinte, um carro oficial da Cavalcante Construções estacionou em frente ao abrigo. Sofia, com suas poucas posses em uma mala pequena, despediu-se de cada criança, de cada funcionário, prometendo retornar em breve. Irmã Constância abençoou-a uma última vez, sussurrando palavras de encorajamento em seu ouvido. Lembre-se sempre de quem você é, Sofia. Filha de Camila, neta de Conceição, agora também filha de Antônio e Cecília. Todas essas partes formam você e todas são igualmente valiosas. A chegada à mansão foi um momento de nervosismo contido. Josué, o motorista, carregou a pequena mala de Sofia enquanto Antônio guiava a filha pelos degraus da entrada principal. "Bem-vinda à sua casa", disse ele solenemente abrindo a porta. Cecília esperava no hall de entrada ao lado de Dona Zulmira, a governanta, e Paulo, o diretor operacional da empresa, que se tornara amigo próximo da família. Uma pequena faixa com "Bem-vinda, Sofia" fora discretamente pendurada e um bolo caseiro esperava na mesa da sala de jantar. "Gostaríamos de te mostrar algo especial", disse Cecília tomando a mão de Sofia. "Algo que preparamos com muito carinho." Guiaram-na até o segundo andar, parando diante de uma porta decorada com seu nome em letras coloridas em relevo. "Este é seu espaço", explicou Antônio. "Pode modificá-lo como quiser, mas esperamos que seja um bom começo." Quando a porta se abriu, Sofia ficou imóvel por um instante, absorvendo as informações sensoriais do ambiente. O cheiro suave de tinta fresca e madeira nova à luz natural que entrava pelas amplas janelas, o som distante do mar que chegava da varanda privativa. Posso explorar sozinha", pediu ela, "para conhecer cada detalhe do meu jeito." "Claro", respondeu Cecília, compreendendo perfeitamente a necessidade da menina. "Estaremos lá embaixo quando terminar." Durante quase uma hora, Sofia percorreu meticulosamente cada centímetro do quarto, sentindo as texturas dos móveis, a maciez da cama, os livros em braille nas estantes, o computador com software especial para deficientes visuais, o pequeno aquário, onde peixes coloridos nadavam tranquilamente. Cada detalhe havia sido pensado para suas necessidades específicas, mas sem jamais ser infantil ou condescendente. Quando finalmente desceu, seu rosto brilhava com uma serenidade que Antônio e Cecília raramente haviam visto. "É perfeito", declarou ela simplesmente. Sinto que já era meu mesmo antes de eu saber que existia." Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. A adaptação não foi sem desafios. Houve momentos de insegurança, perguntas difíceis sobre o passado, noites de pesadelos, onde Sofia chamava pela mãe e pela avó. Mas houve também momentos de alegria pura. A primeira vez que Sofia navegou sozinha pela mansão, sem precisar de ajuda. O dia em que seu primeiro conto foi publicado em uma revista literária juvenil, a tarde em que Antônio a ensinou a nadar no mar, vencendo seu medo inicial das ondas mais fortes. 6 meses após a mudança de Sofia, o projeto Horizonte estava pronto para a inauguração. O complexo, construído em tempo recorde, graças aos recursos ilimitados que Antônio investira, era uma obra-prima arquitetônica que se integrava harmoniosamente à natureza circundante. No dia da cerimônia, autoridades locais, imprensa e toda a comunidade de Paraty compareceram. As crianças do abrigo Santa Clara, agora administrado por uma fundação criada por Antônio e Cecília, foram as convidadas de honra, cada uma participando ativamente das apresentações culturais que celebravam a inauguração. Antônio vestindo um terno simples, em vez dos caríssimos trajes importados que antes preferia, parecia anos mais jovem. A tensão permanente que marcara seu rosto por tanto tempo dera lugar a uma expressão serena, quase tranquila. Ao seu lado, Cecília irradiava orgulho não apenas pelo projeto em si, mas pela transformação completa do homem que amava. O momento crucial da cerimônia chegou quando Sofia subiu ao palco para discursar vestindo um elegante vestido azul, seus cabelos agora mais longos e moldurando o rosto que cada dia se parecia mais com o de Camila. Ela caminhou com confiança até o microfone dispensando ajuda. "Há um ano", começou ela, sua voz clara amplificada para a plateia.
Eu era apenas uma menina órfã pedindo esmolas na praça central, tentando juntar dinheiro suficiente para comprar um novo caderno onde pudesse escrever minhas histórias. Hoje estou diante de vocês para celebrar a inauguração de um lugar que mudará a vida de centenas de crianças como eu. Crianças que precisam apenas de uma oportunidade para mostrar seu potencial. Um silêncio respeitoso caiu sobre a multidão. Mesmo os políticos presentes habituados a discursos emocionantes pareciam genuinamente tocados. O Projeto Horizonte não é apenas um conjunto de prédios bonitos ou instalações modernas. É a materialização de uma transformação profunda, a transformação de um homem que, ao me encontrar, encontrou também um propósito maior para sua vida e seus recursos. Sofia fez uma pausa, virando-se na direção de Antônio, que observava a filha com lágrimas nos olhos. Meu pai costumava acreditar que sucesso significava acumular riquezas e construir impérios. Hoje ele entende que o verdadeiro sucesso está em usar esses recursos para transformar vidas, para oferecer às crianças deste e de outros abrigos a chance de sonhar, aprender e crescer em um ambiente seguro e acolhedor. Antônio baixou a cabeça, emocionado demais para manter a compostura. Diante daquelas palavras, Cecília segurou sua mão, oferecendo apoio silencioso, como sempre fazia nos momentos mais intensos. As crianças que viverão e estudarão aqui aprenderão mais que matemática, português ou ciências. Aprenderão sobre dignidade, sobre possibilidades, sobre como o amor pode curar feridas profundas e construir pontes entre mundos aparentemente distantes. Sofia respirou fundo, alcançando o ponto culminante de seu discurso. Minha mãe Camila Almeida acreditava no poder transformador da educação. Minha avó Conceição ensinou-me que família é quem escolhe permanecer mesmo quando é difícil. E agora meu pai Antônio Cavalcante mostra ao mundo que nunca é tarde para mudar, para crescer, para descobrir o que realmente importa na vida. A ovação que se seguiu foi espontânea e emocionada. Pessoas se levantaram aplaudindo com entusiasmo genuíno. Até mesmo os jornalistas mais cínicos pareciam tocados pela sinceridade daquela menina de 13 anos que falava com a sabedoria de alguém muito mais velho. Quando Sofia desceu do palco, Antônio a recebeu com um abraço apertado, incapaz de expressar em palavras o orgulho e o amor que sentia. Ali, diante de toda Paraty, o poderoso magnata da construção chorava abertamente, sem vergonha ou reservas. "Obrigado", sussurrou ele ao ouvido da filha, "por me ensinar o que realmente significa ser rico." Sofia sorriu aquele sorriso que tanto lembrava Camila. "Obrigada por me mostrar que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa." Cecília juntou-se ao abraço e por um momento perfeito os três permaneceram unidos. Não mais um casal atormentado pela perda e uma menina órfã, mas uma família verdadeira forjada não apenas pelo sangue, mas pela escolha consciente de amar e permanecer. Na plateia. Irmã Constância observava a cena com um sorriso sereno, como se sempre tivesse sabido que este era o destino inevitável daquele encontro aparentemente casual na praça central de Paraty. "Não existem coincidências", murmurou ela para si mesma, "apenas encontros destinados." O sol começava a se pôr no horizonte, lançando tons dourados sobre o novo complexo educacional, sobre as crianças que brincavam animadas nos espaços recém-inaugurados, sobre a família que encontrara seu caminho de volta uns aos outros, através de dor, perda e, finalmente, redenção. Para Antônio Cavalcante, que por anos acreditara que seu maior patrimônio eram os prédios que construía e as contas bancárias que acumulava a verdadeira riqueza, estava ali em seus braços. A filha que quase nunca conheceu e a esposa que nunca desistiu de acreditar no homem melhor que ele poderia se tornar. O reflexo do passado que inicialmente parecera apenas um fantasma doloroso na forma de uma menina que se parecia com sua filha perdida, revelara-se na verdade um portal para o futuro, um futuro de propósito, significado e amor genuíno. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Sofia, Antônio e Cecília tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui clicando à esquerda.
Se gostaram desta narrativa, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e as segundas chances que o destino às vezes nos oferece. Não percam nossos próximos conteúdos. Esperamos vocês nos comentários.